Meu Deus. Glória a Jesus. Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia. 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 Graça e paz. Boa tarde, mulheres. Graça e paz. Boa tarde, mulheres. Amém. Isso aí. Para mim é um privilégio ser boca de Deus para você nessa tarde. Depois de quase 3 meses sem pregar, praticamente. Né? Mas nós estamos aqui. Para ouvir o que Deus tem para nós nessa tarde. Você está preparada? Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. É uma comida rápida e objetiva, mas você vai ficar muito bem alimentada. O Senhor falou comigo para me ser direta. Amém? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espere por mim. Glória. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Eu vou ler mais uma vez essa parte. Dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles. Tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Amém? Essa foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração alguns meses atrás. E o Senhor falou que queria exatamente essa palavra para essa tarde. Aqui existem mulheres específicas e mulheres que o Senhor a chamou para uma área específica. Talvez você sentado ouvindo falar que o Senhor te chamou para uma área específica, você pode ficar pensando: mas eu? O Senhor me chamou para uma área específica? O Senhor tem uma obra na minha vida? E o que te faz pensar isso é o tempo que nós estamos vivendo do agora. Nós estamos no tempo do uau. Nós estamos no tempo onde o povo tem exigido muito o que eles querem comer. E percebendo isso, você olha para você, para as suas características, para o seu jeito, para a sua forma. Você se autodiz: eu não tenho capacidade para entrar dentro desse tempo do uau e dar de comer a alguém. Só que nós estamos cansadas de ouvir que o nosso Deus é um Deus que trabalha na contralógica humana. Porque eu e você temos uma mentalidade e chegamos até fazer como é que se fala? Uma forma. Não, Deus vai fazer isso. Para Deus fazer isso, eu tenho que ter aquilo. Só que eu vim aqui falar para você que a sua mente vai ser desconfigurada hoje.
Porque Deus pode usar uma pessoa enferma para curar alguém que está enfermo. Deus pode usar uma pessoa cega para dar vista para quem não enxerga. Porque o nosso Deus trabalha na contralógica humana. Então você precisa abrir o teu coração para entender o que Deus quer nos dar aqui nessa tarde. Porque existem mulheres aqui, e eu vou ousar ao dizer isso, que ela mesma está atrasando o processo do acesso de Deus na vida dela para um outro nível. Com alguns questionamentos, com alguns pensamentos, mas o Senhor vai te pegar nessa tarde. Nós estamos diante de uma história de Jesus. A Bíblia é bem clara quando diz que Jesus, ele vai para o outro lado do mar da Galileia, e uma grande multidão seguia Jesus. O nosso pastor, o apóstolo Wagner, ele ministrou esses dias sobre o que é multidão e o que é discípulo e o que é seguidor. Então eu não vou entrar nessa área, porque a gente sabe muito bem que dentro do povo que seguia Jesus, aonde Jesus ia, onde Jesus estava, tinha um povo que era seguidor, que era multidão, que era discípulo. E a gente sabe exatamente a diferença de um e de outro. No meio desse povo tinha mulheres que tinham sede de Deus. Mulheres que estavam sedentas por Deus. Mulheres que desejavam e alvejavam chegar no próximo nível. E eu amo meu Jesus, porque Ele mudou a história das mulheres, amém? Jesus veio e mudou a história das mulheres. Nós lemos aqui que uma se levantou como mãe de uma nação. Só que é interessante dizer que Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão lindo, que ele se preocupava não só em dar alimento espiritual para aquela multidão, mas em também dar um alimento físico. Porque ali tinha um povo que queria ouvir de Jesus, mas também queria comer. Porque sabia, onde Jesus está tem comida. Se fosse hoje, estaria uma equipe de voluntárias, igual a gente aqui, fazendo pãozinho com manteiga, ketchup, para poder servir o povo quando acabar. Porque a gente é assim até hoje. Depois ou tem cantina, ou tem um café, ou tem alguma coisa para comer. É ou não é, irmãos? Só que Jesus chega para um dos seus discípulos, para Filipe, e diz o seguinte: Jesus estava vendo o povo. O que nós vamos dar para eles comerem? Jesus se preocupa com o que eles vão comer. Só que é lindo ver isso aqui, porque a pergunta de Jesus para Filipe era intencional. Porque nós acabamos de ler que ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, mas ele queria ouvir do discípulo: o que a gente vai dar para esse povo comer? E a Bíblia vai ser bem clara para dizer que ele estava experimentando o discípulo. Não, você não entendeu. Ele estava experimentando. Eu quero ver qual é a resposta que ela vai me dar. Eu quero ver o que ela vai falar comigo no final dessa reunião. Porque existe uma pergunta que o céu está te dando hoje aqui. O que nós vamos dar para essa multidão que está vindo atrás de você? O que você vai dar para essa multidão que está vindo atrás de você? Dá uma olhadinha para seu irmão que está do seu lado. Ri para dar uma disfarçada. O nosso Deus é expert em nos experimentar.
E sabe o que o Senhor fala comigo? Eu tenho colocado situações na vida das minhas filhas, porque eu estou experimentando elas para ver exatamente qual vai ser a atitude delas diante do que eu tenho colocado diante delas. Ele está experimentando você. E aí ele dá uma resposta para Jesus rasa. Fala de dinheiro. E ainda diz que não vai ser o suficiente. Só que no meio da multidão, como tinha aqueles curiosos, tinha os sedentos, tinha aqueles que estavam ali porque queria ser curado, tinha aqueles que estavam ali para observar o comportamento, a fala de Jesus. Sempre vai ter uma mulher esperta. Sempre tem no meio de uma multidão alguém esperto. E aqui, nessa palavra, tinha alguém esperto. Alguém que saía para ouvir a palavra de Deus com uma marmita. Você pode dizer marmita? Você pode dizer marmita? Saiu com uma marmitinha. Eu vou ouvir Jesus. Mas eu não vou de eu não vou de mão vazia, não. Eu vou levar uma marmitinha, uma comidinha. Na reunião, aonde eu não sei qual foi a palavra que Jesus deu, tinha uma pessoa com uma marmita na mão. Quando eu vi isso daqui, eu falei: Deus, uma marmita, porque foi exatamente, não está escrito aqui, tá, gente? É o que eu posso conjecturar aqui, pelo que tinha, né? 5 pães de cevada e 2 peixes. Então deveria estar enroladinho, bonitinho, separadinho. Jesus falando para um discípulo, para um, que nós vamos dar para eles comerem? E o discípulo falando: nem que a gente faça almoço o dia todo, a gente não vai ter dinheiro para pagar, para comprar o que tem para comer. E uma pessoa que não estava na classe de discípulo, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha título, uma pessoa que não tinha divisória no braço, uma pessoa que o nome não estava no outdoor, conferencista, não, uma pessoa que nem a Bíblia vai dizer o nome, vai dizer que era um menino. Se prontifica e diz: eu tenho uma marmita. E quando eu vejo isso aqui, eu percebo algumas coisas. Que na nossa casa de Abigail, quem foi aluna da casa de Abigail aqui da igreja sabe. Nós aprendemos muito, foi sobre a nossa identidade. O problema de nós mulheres não avançar no quesito chamado de Deus é porque muita mulher não sabe qual é a sua identidade. Quando vê alguém que fala melhorzinho, ela automaticamente ela murcha. Se vê alguém que está um pouquinho mais arrumadinha que ela, automaticamente ela se esconde. Aqui hoje, nessa tarde, não tem nenhuma mulher assim, graças a Deus. Por isso que vai fluir rápido o negócio aqui. Ele tinha pão e peixe, pouco, uma multidão. Eu posso mais ou menos imaginar que deveria ter o quê? 2.000 pessoas? 3.000 pessoas? 5.000 pessoas? Agora eu quero te fazer uma pergunta e você só olha para mim, não precisa responder. Responde aqui. Você ofereceria a sua marmita? Você falaria assim: olha, eu tenho aqui, uns pãezinhos e uns peixes.
Duvido. Você ia ficar quietinha na sua ali. Gente, eu não vou, me manifestar aqui. Porque o que eu tenho... Porque o que eu tenho não vai alimentar ninguém. Mas a coragem desse menino me deixa quente. A coragem desse menino me deixa quente. Me deixa ousada, me dá coragem para dizer, diante de qualquer dificuldade que eu estou enfrentando, eu tenho marmita para oferecer para alguém. Só que eu quero que você entenda que toda vez que você se posicionar, vai ter alguém para contradizer a sua posição. Assim como toda vez que você começar a buscar, se envolver, fazer as coisas para Deus, óbvio que o diabo vai ficar mais furioso ainda, porque ele não quer que você se movimente. Ele não quer que você se levante. Ele não quer que você se posicione. Ele quer que você fique estacionada ao ponto de virar uma pessoa frequentadora de culto. Rasa, sem profundidade, sem ser experimentada. Então não me venha para cá com desculpinha porque alguém falou comigo, porque quando eu resolvi fazer, alguém chegou para mim e falou... Não dá mais para a gente voltar nesse quadro. Não dá mais. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Nós não temos mais tempo, hein? Nós não temos mais tempo. Nós estávamos conversando, acho que foi ontem, não sei. Chegando em casa, falando sobre o deserto que está com água. Jesus é lindo. Essa profecia que aconteceria, quanto tempo? 2024 a gente vê, deserto está com água. E aí a gente começou a falar no carro, Jesus está voltando. A minha filha Ana Raquel já falou lá atrás, misericórdia. Gente, eu estou preocupado com isso. Eu falei, por causa de quê? Eu quero casar. Mãe, eu vou orar para ver se Jesus pelo menos deixa eu casar. Porque ela está ouvindo, não sabe o dia, não sabe a hora, e ele está voltando. Então ela está assim, gente, será que vai dar tempo de eu casar? E aí vem Maristé, pois nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? André, eu falei quem? Quando pega o que o rapaz tinha, fala assim, você pode se levantar? Pode trazer sua marmita? Pode me oferecer? Isso aí você tem para dar para o pessoal comer? Jesus, o que é isso para essa multidão? O que é isso? Isso aqui não dá para nada não. Qual seria a sua resposta? Qual seria o seu posicionamento? Você ia pegar de volta, chorar e sentar no cantinho do pensamento? Porque na hora que o diabo vem com afronta, o céu fica olhando. Vai, minha filha, dá aquela resposta agora, vai. Fala agora o que eu te ensinei lá no secreto. Vai, minha filha, fala agora aquilo que eu falei com você. Quando você estava lá no seu quarto, orando e chorando, Deus, revela para mim. Vai. O céu está esperando você responder. Pode sentar. A Bíblia não diz, pastora Jéssica, mas eu tenho certeza que aquele menino ficou ali. Porque a questão aqui no Silvana não é o que você tem. A questão aqui é
o que o dono da sua vida vai fazer com o pouco que você tem. A questão aqui é o que o meu dono vai fazer com o pouquinho que eu tenho. O que ele vai fazer? Porque é isso que importa aqui. Porque, irmãs, picanha é bom. Quem gosta de picanha aqui? Um churrasco? Agora me responde uma coisa: dá para comer picanha todo dia? Porque o que alimenta? Arroz e feijão. E o que vem quentinha? E macarrão farofa. Só que a gente tem vergonha do nosso arroz e feijão. A gente tem vergonha de oferecer o arroz, o feijão e o macarrão e a farofa que a gente tem. Porque a gente acha que o povo quer picanha. Tem um povinho que quer picanha, mas você tem que focar no que Deus quer que você faça. Filho, dá arroz e feijão para ela, arroz e feijão para ela, arroz e feijão para ela. Ela está com fome de arroz e feijão. Ela acha que ela quer picanha, mas o que eu quero dela é arroz e feijão. Ela precisa ser alimentada. A primeira coisa que eu aprendo com esse menino é a coragem de oferecer o que ele tinha. É o que eu aprendo com ele? De novo. Pergunta para essa lindona se ela tem coragem. Tem coragem de oferecer o que você tem? A segunda coisa que eu aprendo com esse menino é: ele não tem vergonha de oferecer o pouquinho que ele tinha, mesmo diante de uma multidão de pessoas. Qual é a segunda coisa que a gente aprende? Ele não tinha o quê? Não, fala alto. Ele não tinha o quê? Você tem vergonha? Você tem vergonha, Claudinha? Isso tudo são situações que vai inibir o seu potencial. De vez em quando eu fico ouvindo algumas mulheres aqui na igreja falando coisas básicas. E eu fico olhando para ela e depois eu vou para casa pensando: poxa, se ela soubesse o potencial que ela tem. Se ela soubesse que se ela entrasse nessa área aqui, ela ia ajudar a igreja, ia me ajudar, ia ajudar o apóstolo, e todo mundo ia ser feliz para sempre. Porque existem, meu Deus, isso que eu vou falar aqui agora. Existem ministérios da igreja sem líder, porque tem muita gente que não quer se posicionar. Porque cada ministério que o Senhor coloca no coração para ter na igreja, Deus já levantou alguém para ocupar. Deus não ia ser doido de mandar isso sem ter alguém para ficar naquele lugar. Não ia, irmão. Não ia. Coragem, não tinha vergonha. E ele ofereceu exatamente o que ele tinha. Agora me diz uma coisa: se ele só tinha aquilo dali, eu estou imaginando aqui uma multidão. Eu levei a minha marmita. Fala, minha. Não sabe de nada, inocente. Eu levei a minha marmita, Larinha, a minha. A marmita é minha, poxa. Eu levei porque quando estiver com fome eu vou comer. Ele estava com fome, irmãs? Quem acha que ele estava com fome aí? Está todo mundo com medo de falar. Ele não estava com fome. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um alimento espiritual.
Ele estava ali sentado, sendo alimentado da palavra de Jesus. Para ele levantar e oferecer o pouquinho que ele tinha, ele estava falando assim, ó: eu tenho isso aqui, pode dar, porque eu não tenho fome, porque eu estou de barriga cheia. Não. O que é isso, tá de barriga cheia? É você vir toda a conferência na mesma situação. Você já participou de N conferências, Rio de Janeiro, São Paulo, blá, 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 blá. Tá, e você está onde? No mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Ou seja, obesa de tanto alimento e ainda guardando a sua marmita. Você recebe, mas não compartilha. Deus te dá e você não divide. E ainda continua pedindo. Dá, Jesus, me dá, Jesus, me enche, Jesus. Ai, vai, Deus, vai, me leva, me arrebata o meu coração. Eu quero, enche. E Jesus deve ficar olhando para a gente, mas você não aguenta não se eu der mais, filha. Você precisa se movimentar para perder peso. Ouvir isso de médico é desafiador. Imagina ouvir de Jesus: não, está muito gordinha. Se movimenta, você precisa perder peso. Sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo aqui nessa tarde? A sua simplicidade importa. A sua simplicidade importa. Nós participamos agora mesmo de um ato profético. O Senhor nos deu algumas direções em um discipulado de pastoras. E o Senhor falou comigo sobre alguns atos proféticos nessa conferência. E o Senhor falou exatamente: eu quero uma noiva, não de sapatinho de princesa, mas de coturno nos pés. Está na hora, noiva, de colocar coturno nos pés e ir para a guerra. Aquela marmitinha que estava na mão dele, que o discípulo falou: o que é isso aqui? Para esse tanto de gente. Quando você vira a página, você vê que assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Só que, fala comigo, o pouquinho. Não, fala direito, irmãs, o pouquinho que eu tenho, vou entregar nas mãos de Jesus. Ele vai multiplicar e eu vou conseguir alimentar a multidão. O pouquinho que você tem, quando você entrega para Ele, vira milagre. E quando vira milagre, o que acontece? Contagia todo mundo que está perto de você. A questão é o que você vai fazer com isso que está na sua mão. Eu queria que você olhasse para a sua mão agora. O que você vê? Olha para a sua mão, o que você vê? Tem alimento aí? Tem alimento na tua mão, sim ou não? Você é capaz de alimentar alguém com isso que você tem? Você tem dúvida de que Deus pode usar você com um pouquinho que você tem, com a simplicidade que você tem? Você tem dúvida que uma marmita que você carrega pode alimentar mulheres e mulheres que chegam perto de você falando: ai, eu estou passando por isso, meu casamento está assim, meu casamento está assado, eu não sei o que eu vou fazer. Porque muitas de vocês que estão aqui ouvem mulheres todos os dias falando dos seus problemas. E o que você faz? Bate no ombrozinho dela e fala: vai dar tudo certo, menina, deixa de ser boba.
Ou você fala assim, meu Deus, não aguento mais esse povo vindo atrás de mim falando do problema dele. Ai, Deus me livre, está repreendido. Porque tem gente que não gosta não. Deus está mandando e ainda está reclamando que o povo está reclamando. Lá no seu trabalho, hein? Na fila do médico. Na fila do banco. O que você faz? A pessoa nunca te viu, mas se sentiu confortável de falar para você, menina, eu estou aqui assim, aí você fica assim, gente, como é que pode a pessoa falar da vida dela todinha assim? Aí você ainda, você não. A outra irmã é tão cara de pau que ainda chega em casa e fala com o marido, menina, você acredita que eu estava lá na fila? A mulher chegou perto de mim e começou a falar da vida dela. Eu, hein, que doideira? Como é que a pessoa fala da vida dela assim para outra que nem conhece? Você acha que o céu não te conhece, mas o céu te conhece. E é exatamente por isso que ele leva pessoas até você. Já que você não quer oferecer marmita, ele leva até você e fala, vai, abre a boca, conta para ela tudinho. Fala para a Maura tudinho que você está passando. Tem gente que ignora. Tá. Meu Deus, que mulher chata. É Deus que está mandando para você. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantas aqui precisam de um milagre? Levanta a mão. Levanta alto, porque eu sei que todo mundo aqui quer. E quantas aqui, diante dessa necessidade que você tem, de um milagre, de uma providência, está disposta a se levantar para dar de comer a alguém, independente do seu milagre ter chegado ou não? O céu está clamando o seu nome. O céu está clamando o teu nome. O céu está te chamando pelo nome, porque ele te conhece pelo nome. Fabiana, Cláudia, Letícia, Maristela, Gisele. O céu está clamando o teu nome. Você está conseguindo ouvir aí? O céu está gritando o teu nome. O céu está gritando o teu nome. O céu está gritando, Juliana, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem pode alimentar essa multidão? Paula, Rosângela. O céu está bradando o teu nome. Você precisa se levantar. Não dá para ficar com o coturno na metade do pé. Você tem que botar ele todo. Senão você não consegue andar. Quando eu descobri que eu estava com câncer, no dia 16 de julho, a primeira coisa que veio na minha mente foi: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Dia 15 eu estava bem. Dia 16 você está com câncer. O que eu vou fazer, Deus? Eu entrei no meu quarto. Meu esposo ainda estava no aeroporto no Rio, vindo para Macaé. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer diante desse diagnóstico? Eu tenho 3 filhas que precisam de mim.
Eu tenho um marido que dirige uma igreja que precisa de mim. O que eu vou fazer agora? Chorei, 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 chorei. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: você vai continuar fazendo a mesma coisa. Não, Deus, não tem como. Não tem como eu continuar fazendo a mesma coisa. Porque como que alguém doente vai dizer para o outro: existe vida aí? E o Senhor falou comigo: se eu te curar, eu continuo sendo Deus. E se eu não te curar, eu ainda continuo sendo Deus. E você, Aline, quem vai ser diante dessas duas possibilidades? Diante de uma resposta negativa, qual é o seu posicionamento? Diante de uma porta fechada, como que você se mantém? Diante de um divórcio, de uma quebra de aliança, de uma traição, como que você se comporta? Porque Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Agora, gente, não. Eu digo sim, se o Senhor guardar a minha casa. Se o Senhor não guardar a minha casa, se porventura acontecer qualquer coisa com alguém da minha família, esquece, Deus. Não tem sim certo. Porque a gente quer dizer para Deus, ditar para Deus o seguinte: como é que pode? Eu sou serva do Senhor. Como que pode eu sou serva de Deus e isso acontecer comigo? Só que a gente esquece daquele versículo que já virou uma frase de efeito: que no mundo, mas, por quê? E você vai? Eu vim aqui dizer para alguém: o Senhor está esperando um posicionamento seu. O Senhor está esperando um posicionamento seu. Porque assim como Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer, perguntando para Filipe: você sabe o que você tem que fazer? Você sabe. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe onde Deus quer te usar. Você sabe a área que o Senhor está te chamando. Você sabe. Você só não quer enfrentar a guerra. Mas aqui, fazendo ou não, você vai enfrentar. Sabia não? Dizendo sim ou dizendo não, você vai enfrentar a guerra. Porque a aflição não dá em cadeira. A aflição não dá em pedra, não dá em poste. É a gente que sente. E sabe para que a gente sente? Para se posicionar e liberar a palavra profética. Liberar a palavra profética. Liberar a palavra profética e entrar na tua casa e dizer: não, aqui na minha casa não vai, não vai. Ontem eu estava aqui no ensaio, saí do ensaio, uma coceira no corpo. Cheguei em casa toda empolada. Fui dormir. Mandei mensagem para o meu médico, ele falou o que era para poder comprar. Acordei de manhã. Com a boca parecia que eu tinha colocado botox. Comecei a rir, minha filha: mãe, você ri de você mesmo. Falei: vou fazer o quê? Eu vou chegar na igreja e falar: irmãs, botei botox. Beiço desse tamanho. Chapoca de nariz. E ainda chego na cozinha, meu marido fala assim: amor, parece que você está grávida.
Eu poderia não estar aqui hoje. Eu poderia não ter vindo. Eu poderia ter ficado em casa. Pô, Senhor, brincadeira. O médico me deu 15 dias de descanso do tratamento. Consegui estar na conferência. Agora crise alérgica. Beiçuda. Quarta-feira tudo bem. Quinta-feira minha filha amanhece doente. Um pouquinho febre e tal. Vai na Unimed antes de trabalhar. Manda mensagem no grupo da casa. Gente, estou com Covid. Eu falei, não, aí tá de brincadeira também. Sabe o nome disso? Aflição, gente. O nome disso é aflição. E paciente oncológico, tudo que acontece com ele, ele tem que falar para o médico dele. Eu falei, já sei. Ele vai falar, vai para o hospital agora, faz um teste. Exatamente. Vai para HPM. Eu nunca fiz teste de Covid, primeira vez. Eu estava lá já, Adriana, assim, meu Deus, Senhor, misericórdia, eu não quero fazer. Cheio de dodói. Fiz o teste, deu negativo. Eu falei, opa, eu vou resistir isso em oração. Porque Deus tem uma palavra para mim e para você nessa tarde. E a palavra é, você precisa dar de comer à multidão. Se você tiver insegurança se essa comida vai fazer efeito ou não, entrega na mão de Jesus. Porque quando a gente entrega, Ele faz. Ele pega aquela marmitinha daquela criança e dá o quê? Dá o quê, igreja? Dá o quê, igreja? Jesus, Ele ensina a gente assim, ó. O que Jesus está falando com a gente é o seguinte: você tem dado graça por essa marmita que você tem para dar de comer para alguém? Ou você está achando que para você dar de comer para alguém, você tem que ter uma marmita igual de Jéssica? Não, Jesus, eu tenho que ter a marmita igual de Jéssica. Falar assim igual Jéssica. Quando ela pregar, as mulheradas chorar. Deixe de ser invejosa. Querer a marmita dos outros. Come a sua marmita. É a sua marmita, a sua marmita. Senhor, graças te dou. Graças te dou, Jesus, por poder pelo menos ir nos presídios pregar a tua palavra e as pessoas se converter. Porque se é lá que o Senhor me quer, é lá que eu vou. Senhor, obrigada por ser líder de célula. 8 pessoas, Jesus, que eu estou alimentando. Mas eu consigo ver 5.000. Eu consigo ver 5.000, Jesus. Você é uma improvável que está aqui nessa tarde e que precisa entender que o Senhor está te chamando para o próximo nível. Só que a resposta é você que vai dar. Está ferida? Está machucada? Está decepcionada com liderança, com igreja? Ainda está remoendo a grande perda que você teve? E hoje você está com um trabalho dobrado. E aí você pensa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. O Senhor manda te dizer, está na hora de virar essa página. Está na hora de virar a página. Porque até quando você vai ficar assim? Decepcionada, desacreditada. Até quando você vai ficar assim, mulher? Até quando você vai aceitar esse pouquinho, esse rasinho, esse mais ou menos? Até quando? Porque o Senhor fala para mim que tem mulheres aqui que se conformam, pastora Cíntia, com muito pouco. Ela já se conformou, não tem quase nada. Só que a palavra do Senhor diz para a gente, eu tenho tudo para você.
Não, 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 eu tenho tudo para você, porque você é minha filha. Você é filha. Eu vou dizer mais uma vez, você é filha. Você não é órfã, você não está perdida, você não está sem ninguém, você não está sem direção, não, isso aí é impressão sua. É impressão sua. Você só precisa enxergar o Pai diante de você. Semana passada eu estudando, e o Senhor falava comigo: filha, à tarde do dia 13, eu quero encher as minhas filhas do meu amor. Eu quero que elas sejam contagiadas pelo meu amor. Você tem noção o quanto você é amada, minha irmã? Ou você acha que Deus não te ama porque o seu marido ainda não se converteu? Ou porque você está diante do diagnóstico que não pode ter filho? Ou você ainda não é casada? Ou você foi traída? E aí você está condicionando o amor de Deus a essas coisas? Porque se Deus me amasse, eu seria igual a qualquer outra mulher e teria tudo que outra mulher tem. Não deixe que o diabo colocar mentiras na sua mente. Você é amada. Você é escolhida. Você é separada. Você foi chamada por Deus para uma grande obra. Eu vou cantar uma canção. Diante dessa canção, eu queria que você pensasse. Eu queria que você pensasse um pouco. Qual é a sua condição aqui hoje? Você é uma mulher que se sente incapaz e sem condições nenhuma diante do quadro que você viveu na sua vida? Se você tiver vontade de gritar, grita. Eu vou dizer mais uma vez, se você tiver vontade de gritar, grita, porque isso precisa sair de dentro de você. Eu não estou jogando no ar não, tá? Eu sei exatamente para quem eu estou falando isso. Anne, senta do lado dela aí, que está do seu lado. Você precisa botar esse grito para fora. Você precisa colocar esse grito para fora. Feche seus olhos. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás? Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo ministrar. Não resista. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo